sendo refletido e voltando para o mesmo meio que ele estava. Se ele ultrapassasse para um meio diferente, não seria uma reflexão da luz. Então, essa é a definição de reflexão da luz. Um raio incidente incide numa superfície e que separa dois meios e ele retorna para o meio original. A gente vai falar o que é um espelho plano. O espelho plano vai ser uma superfície que é polida, que tem um grande poder de reflexão. Então a luz vai sofrer uma reflexão que a gente chama de reflexão regular. O que é essa reflexão regular? A reflexão regular vai acontecer numa superfície muito polida, que é o que a gente chama de espelho plano. E esses raios de luz eles vão ser refletidos regularmente e por causa disso a gente vai conseguir ver uma imagem do objeto que a luz incidente está vindo. Então, se você olhar nessa terceira imagem aqui, a gente tem essa luz incidente aqui de uma lanterna, ela vai bater aqui no espelho plano e ela vai chegar aos nossos olhos. Então, se aqui a gente tivesse não uma lanterna sendo refletido, mas imaginamos esse cachorro. Então, a luz que bate no cachorro e incide no espelho e vai para o nosso olho, porque é uma superfície regular e ela vai respeitar um padrão de incidência e reflexão, a gente vai conseguir observar a imagem desse cachorro. Então, a água, quando ela está imóvel, sem nenhum distúrbio, ela também funciona como uma superfície refletora. Por isso que nos lagos a gente consegue observar muito bem a imagem sendo refletida. Então, quando a gente vai ter uma imagem sendo refletida, quando a superfície ela que está sendo incidida a luz, ela vai nos dar uma reflexão regular, que é essa reflexão da terceira imagem. Se você traçar uma reta normal aqui, o ângulo incidente e o ângulo da luz incidente com a normal vai ser o mesmo ângulo da luz refletida. Mas por que a gente consegue, então, por que a gente consegue ainda perceber que quando a gente vê um espelho, assim, quando a gente vê aqui um espelho, por que a gente às vezes ainda consegue perceber que se trata de um espelho? Porque geralmente existem espelhos muito bem polidos que é muito difícil de se saber que é um espelho. Mas tem alguns espelhos que eles não são tão bem polidos assim e ainda há uma reflexão, uma pequena reflexão irregular que nosso olho capta e consegue entender que aquilo é um espelho. E o que é essa reflexão irregular? Essa reflexão irregular vai ser uma luz incidindo no objeto que, que não vai ser refletido regularmente, não vai respeitar esse ângulo incidente com o normal e refletido com o normal igual. Então, vamos passar aqui para essa imagem da direita aqui. Aqui os Os são os observadores e existem raios de luz incidentes é, atingindo essa superfície irregular. Então, os raios chegam na superfície irregular e eles não respeitam um, uma ordem regular de reflexão. Então, eles vão refletir para todos os lugares, para todos os lugares. Então, quando essa reflexão ela é irregular, você não consegue receber uma informação daquele objeto regularmente, como seria no espelho. Então, a luz refletida, ela se perde para vários lugares. Então, o que você vai perceber vai ser, então, a informação que aquele objeto, daquela luz, vai ser a codificação do seu olho com esse tipo de luz vai ser perceber um objeto e não uma imagem naquele objeto. Tipo, como nesse da esquerda, que temos o objeto aqui, uma borboleta, uma superfície polida, e todo raio de luz que está vindo aqui, saindo do objeto,
reflete regularmente para o nosso olho e a gente consegue perceber que é uma borboleta. Se isso aqui fosse uma superfície irregular, esses raios aqui não chegariam regularmente no nosso olho. Eles seriam refletidos para outros lugares. Então, a gente não perceberia a imagem do objeto, mas a gente receberia a informação de qual seria esse objeto aqui. Então, é mais ou menos essa explicação de por que se forma uma imagem quando a gente está olhando para um espelho plano e por que não se forma uma imagem quando a gente está olhando para um objeto irregular, não polido. Agora a gente vai falar sobre as leis da reflexão. Então, a primeira lei da reflexão é que o ângulo de incidência que o raio incidente forma com a normal, a gente chama de normal uma linha imaginária, que a gente pontilha aqui, que faz um ângulo de 90 graus com a superfície plana que vai fazer a reflexão. Então, a primeira lei da reflexão é que o ângulo de incidência, que é o ângulo que o raio incidente faz com a normal, vai ser igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo que o raio refletido faz com a normal. Isso não funciona apenas com espelhos planos. Também funcionam com superfícies curvas, como a gente pode observar aqui. E aqui a gente tem que a gente traça normal fazendo um ângulo de 90 graus com a reta tangente ao ponto que o raio está incidindo e sendo refletido depois. Se a gente voltar aqui para essa superfície irregular, se a gente chegar num ponto bem próximo daqui, e a gente vai perceber que também é respeitada essa primeira lei, porque ela é uma superfície irregular, mas se a gente traçar a normal, nesse ponto em que há a incidência do raio, a gente vai perceber que o ângulo incidente vai ser igual ao ângulo de refração, de reflexão. Agora a gente vai falar da segunda lei da reflexão. A segunda lei da reflexão nos diz que o raio incidente, a normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Então, se vocês traçarem um plano aqui, onde o raio incidente está chegando na superfície, sendo refletido e traçando a normal, a gente vai perceber que eles estão no mesmo plano, eles não estão num plano tridimensional, estão num plano bidimensional. Agora a gente vai falar sobre o desvio na reflexão da luz. O que a gente chama de desvio na reflexão da luz? Vai ser esse ângulo D, que o raio incidente, que o prolongamento do raio incidente faz com o raio refletido. Então, se não tivesse um espelho aqui, não tivesse uma superfície polida, não tivesse qualquer tipo de superfície aqui, esse raio continuaria a sua trajetória normal. Mas quando ele chega aqui, ele sofre uma reflexão. Então, ele sofre um desvio da sua trajetória normal. Então, é isso que a gente chama de desvio na reflexão da luz. Se você perceber, como a gente vai calcular esse desvio, se o raio continuasse aqui, isso aqui seria 180 graus. E a gente sabe já pela primeira lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, duas vezes o ângulo de reflexão mais o desvio vai ter que ser igual a 180 graus. Ou duas vezes o ângulo de incidência mais o desvio vai ter que ser igual a 180 graus. Então, isso é o que é basicamente desvio na reflexão da luz. Agora, vamos falar sobre a característica da imagem no espelho plano. Então, aqui a gente tem um objeto O e aqui a gente tem uma imagem I. Primeira coisa que a gente vai observar é que elas são simétricas. Ou seja, a distância do objeto à imagem a distância do objeto ao espelho vai ser igual à distância da imagem ao espelho. Então, elas respeitam uma mesma distância. E a outra característica é que se a gente traçar uma reta perpendicular ao plano do espelho, em qualquer ponto que a gente traçar uma reta perpendicular,
ao espelho, do objeto à imagem, a gente vai encontrar o mesmo ponto da imagem. Então, ela vai respeitar também essa perpendicularidade aqui. Tá. Agora, o ponto que a gente chama de imagem em um espelho plano, ele sempre vai ser um ponto virtual. O que seria um ponto virtual? A gente vai entrar em mais detalhes quando a gente estiver falando de refração, espelhos esféricos, de refração e de lentes. A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. E quando a gente estiver falando de espelhos esféricos também, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas, basicamente, vai ser essa imagem produzida virtualmente, que não pode ser fotografada nem filmada atrás do espelho, que foi uma pequena definição para vocês poderem imaginar, que é virtual. Mas quando a gente adentrar em espelhos esféricos, em lentes, a gente vai conseguir entender melhor o que é um objeto real, um objeto virtual, uma imagem real, uma imagem virtual. Mas o importante é vocês saberem, por enquanto, que a imagem do espelho plano, ela vai ser virtual. Vai ser muito mais fácil de entender essas questões, pelo menos para mim, quando a gente chegar um pouco mais, adentrar um pouco mais no curso de ótica geométrica. Outra característica também da imagem é que a altura do objeto vai ser igual à altura da imagem. E a outra questão é que a imagem ela é reversa ou revertida. A gente troca a direita pela esquerda. Então aqui a gente tem um... Esqueci de que desenho esse troço aqui, parece pica-pau, mas tudo bem. A gente tem um objeto sendo... e sua imagem aqui. Cada ponto que a gente pega desse objeto, traçando perpendicularmente e respeitando a lei da distância, a gente vai colocando aqui. Eu vou adentrar mais para frente como é que é essa construção, mas vocês percebem que aqui, esse ponto da mão onde está o acesso do meu mouse, até essa distância, respeitando a distância, seria o ponto aqui. Esse ponto do dedão está um pouco mais distante do espelho. Então, na imagem, ele também vai estar um pouco mais distante do espelho. Então, é isso que vai acontecer. Você vai pegar essa imagem, se você pega a sua mão assim, você pega essa imagem e você vira ela para cá. Você vira ela para cá, você tem a imagem do espelho. Se você pegar o objeto e virar ele para cá. Agora, agora que eu estava falando antes, né? Como localizar a imagem de um objeto? Quando você tem um objeto e pedem para você achar uma imagem. Vamos primeiro falar de um objeto que é um ponto, que não é um objeto extenso. Então, como eu já tinha falado, você pega o ponto, respeita a lei da distância até o espelho, respeita a perpendicularidade da reta e você vai achar, então, a imagem. Mesma coisa, se o espelho estiver inclinado, ponto, perpendicularidade com o espelho, respeite a distância, você tem a imagem. Se a gente tiver um objeto e o espelho estiver aqui, onde vai estar a imagem? Primeiramente, o que a gente faz? Prolonga o espelho, faz um prolongamento do espelho. Objeto, reta perpendicular com o espelho, respeite a distância, você obtém a imagem. E se o objeto for um corpo extenso, como a gente localiza, então, a imagem? Então, a gente vai pegar, geralmente, pontos extremos e vamos respeitar novamente a reta perpendicular e a distância. Então, esse objeto aqui, que é uma reta, a gente pega um ponto na extremidade, respeite a distância, respeite a perpendicularidade com o espelho. A gente tem o primeiro ponto da imagem. O outro ponto da extremidade, respeite a distância, respeite a perpendicularidade.
obtemos um outro ponto da imagem. É só a gente traçar, então, os pontos da imagem que a gente vai obter como vai ser, como vai ficar essa imagem. Mesma coisa aqui. Não é um espelho meio inclinado, mas pegamos um ponto, respeitamos a distância, respeitamos a perpendicularidade, obtemos o ponto da imagem. Mesma coisa aqui. A gente consegue achar a imagem. Mesma coisa com esse último objeto aqui. Aqui, a gente vai precisar pegar 3 pontos para conseguir descobrir como vai ser a imagem. Mesma coisa, respeite a distância, respeite a perpendicularidade, e você vai encontrar a imagem. Se vocês tiverem dúvida de como vai ser a imagem de um objeto no espelho plano, é só respeitar essas 2 regras que vocês vão conseguir achar essa imagem. Aqui é aquela questão das letras, como ficam as letras no espelho plano. Então, elas vão ficar revertidas, como eu já tinha falado antes. Então, se você tem aqui a palavra boca, se você tiver com dúvida, você pode pegar um ponto do B, respeitar a distância, respeitar a perpendicularidade, e você vai encontrando os pontos e formando a palavra. Mas lembre-se que se você pegar a sua mão aqui, imaginar a palavra boca aqui e fazer assim, é como ela vai estar refletida. Mas se vocês não conseguirem imaginar, só pegar os pontos, respeitar aquelas 2 regrinhas que vocês vão conseguir achar a imagem. Agora a gente vai falar sobre a translação de um espelho plano. Então, primeiramente, a gente vai falar de uma imagem de um objeto que está em movimento. Se o objeto está numa velocidade v, a imagem ela também vai estar se movendo em uma velocidade v. Então, aqui a gente tem um objeto e uma imagem, uma criança correndo em direção ao espelho a uma velocidade v. Então, isso quer dizer que sua imagem também está correndo em direção ao espelho com uma velocidade v. Só que essas velocidades estão em sentidos contrários. Então, tem uma criança correndo com uma velocidade v aqui e uma imagem correndo com uma velocidade v aqui. O que isso quer dizer para a gente? Que o objeto e a imagem estão se aproximando numa velocidade 2v um do outro. É o dobro da velocidade, porque eles estão percorrendo uma mesma distância com a mesma velocidade em sentidos contrários. Só lembrar da cinemática. Quando tem um carro vindo de um sentido e o outro carro vindo do outro sentido, lembra como se comporta a velocidade. E agora, se a gente tiver, então, um espelho se movendo, o que vai acontecer? Deixa eu só fazer assim. O que vai acontecer? Então, vamos pensar aqui nessa imagem aqui de baixo. A gente tem um carro, a gente tem um retrovisor, a gente tem um objeto parado e um carro se movendo a uma velocidade v. Esse objeto é uma árvore. Então, se nesse ponto aqui, o objeto está a uma distância d do espelho do retrovisor. Então, isso quer dizer, respeitando a lei da perpendicularidade, lei da distância, a gente obtém a imagem, que também vai estar a uma distância d do espelho, nesse primeiro ponto. Agora, imaginamos que o carro andou uma distância d'. O que isso quer dizer para a gente? Que o objeto agora está a uma distância d inicial, mais uma distância d', que foi o que o carro andou do espelho. E o que isso quer dizer também? Que essa imagem também vai estar a uma distância d mais d' desse retrovisor. Aí agora, se a gente pegar esse ponto que a gente estava inicialmente, até o ponto da imagem, a gente vai querer descobrir agora qual seria a distância desse ponto que eu estou aqui àquele ponto anterior da imagem. Então, toda essa distância aqui, como a gente vê aqui em cima, era d. Se o carro andou d', isso quer dizer que essa parte aqui é d menos d'. O que a gente está querendo procurar aqui é saber qual vai ser a velocidade
da imagem? Porque ela está se movendo. O objeto estando parado, mas a imagem vai se mover, porque o objeto está parado, mas como o carro está andando, tem uma velocidade relativa ali. Então, para isso, a gente precisa descobrir qual foi essa distância que a imagem andou inicialmente para o final. Então, o que a gente tem? A gente quer saber essa distância preta aqui, ó, nessa reta preta. Então, o que a gente tem? A gente tem toda essa primeira distância aqui, que é D mais D'. Então, a gente coloca aqui D mais D'. E toda essa distância aqui, D menos D'. Então, para a gente descobrir essa distância, a gente faz D mais D' menos D menos D'. Então, se a gente fizer essa conta, a gente descobre que essa distância aqui é de 2 vezes D'. Então, se o carro, numa velocidade v, andou uma distância d', e essa árvore andou uma distância de 2d' em um mesmo tempo, isso quer dizer que a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do carro. Então, quando a gente tem um espelho em movimento, uma velocidade v, a imagem vai andar, vai se locomover numa velocidade 2v. Agora a gente vai falar sobre a rotação de um espelho plano e a gente vai querer saber qual vai ser o ângulo, qual vai ser o ângulo que vai ter essa, qual vai ser a variação do ângulo do primeiro raio refletido para o segundo raio refletido quando a gente rotaciona o espelho e a gente está pensando em um mesmo raio incidente. Então, primeiramente, vamos separar as coisas. Vamos primeiro colocar o espelho na posição normal e vamos pensar nesse raio incidente que está vindo aqui. Traçamos a normal, raio refletido, vamos chamar esse ângulo de θ e esse outro ângulo de θ. Então, o que vai acontecer? A gente vai rotacionar esse espelho de um ângulo alfa. Então, agora esse espelho está aqui. Mesmo raio incidente, traçamos o raio incidente, traçamos a normal perpendicular ao espelho e temos aqui o segundo raio refletido. Beleza. Como a gente vai descobrir qual vai ser a variação angular do primeiro raio refletido para o segundo raio refletido? Primeiramente, vamos prolongar o primeiro raio refletido e depois vamos prolongar o segundo raio refletido até eles se encontrarem em um ponto. Esse ângulo beta aqui, ele vai ser essa variação angular que a gente quer encontrar. E agora? Agora a gente vai traçar, a gente vai pegar dois triângulos. Que seria primeiramente esse triângulo aqui. Não sei se dá para vocês verem a minha reta, mas a gente vai chamar de triângulo 1. Vai ser de ângulo alfa, de ângulo 90 mais θ, porque a normal faz um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui foi o ângulo que a gente chamou de θ. E agora... Ah, peraí. Eu esqueci de falar desse ângulo φ aqui. Então, a gente tem esse raio incidente e aqui a gente tem esse segundo raio refletido aqui. Então, a gente sabe que a normal faz um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, a gente tem esse ângulo de 90 graus e a gente tem aqui, a gente chama esse outro ângulo aqui de φ. Então, a gente tem um ângulo de 90 graus e aqui a gente tem um ângulo chamado de φ. Se a gente prolongar aqui e aqui, a gente tem novamente um ângulo. Se a gente prolongar aqui, e a gente prolongar aqui, como é a continuação de duas retas, que de um lado é um ângulo φ, do outro lado também tem que ser um ângulo φ aqui.
E aqui também vai ser 90 graus. Se a gente continuar essa prolongação aqui, a gente vai pegar novamente 90 graus mais φ, e a gente vai obter, a gente vai perceber que esse ângulo do raio incidente com esse espelho vai ser igual também a esse ângulo do prolongamento do segundo raio com o espelho. Então, agora a gente vai pegar esse triângulo 1 e a gente também vai pegar esse triângulo 2, que é esse que eu estou traçando aqui, que é esse grandão aqui que eu estou traçando com a minha seta. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a soma desses ângulos, no triângulo 1 e no triângulo 2. Então, no triângulo 1, a gente sabe que a soma dos ângulos do triângulo é igual a 180 graus. Então, a gente pega alfa mais 90 graus mais θ mais φ igual a 180 graus. Depois, a gente fazendo essa conta, isolando o alfa, a gente tem que alfa é igual a 90 menos θ menos φ. Essa é a primeira equação. No triângulo 2, a gente pega beta mais 2θ mais 2φ igual a 180 graus. Então, a gente sabe que beta é igual a 180 menos 2θ menos 2φ. A gente percebe, se a gente multiplicar duas vezes nessa equação, a gente tem que 2α é igual a 180 menos 2θ menos 2φ. Então, o que a gente percebe é que esse ângulo beta vai ser igual a duas vezes o ângulo alfa. Então, quando a gente rotaciona um espelho de um ângulo alfa, isso quer dizer que o raio refletido vai sofrer uma reflexão duas vezes alfa maior. Então, o raio refletido gira no mesmo sentido do ângulo do espelho e vai ser o dobro dessa rotação do espelho. Agora a gente vai falar sobre campo visual de um espelho plano. Então, o que a gente fala sobre campo visual? Vamos pensar que a gente tem um objeto e um observador. A gente quer saber se esse observador consegue ver aquele objeto. Então, para isso, a gente vai traçar o campo visual, o campo que aquele observador consegue, as imagens que aquele observador consegue observar. Então, primeiramente, a gente vai fazer a imagem do observador, respeitando aquela distância, respeitando a reta perpendicular. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a gente vai pegar o ponto de visão do observador e traçar uma reta que passa na extremidade superior do espelho e uma outra reta que passa na extremidade inferior do espelho. Todo esse campo que vai ser compreendido por essas duas retas vai ser o campo visual do observador. Se a gente tivesse um ponto aqui em cima dessa reta, esse observador, nesse ponto aqui, não conseguiria ver a imagem desse objeto. Mas se estivesse dentro desse campo visual, ele conseguiria ver. Aí, agora, a gente tem um observador aqui, um espelho e um ponto objeto. Agora a gente vai, então, localizar a imagem desse objeto. Então, respeitamos a distância e encontramos a imagem desse ponto. E agora a gente está traçando a reflexão até o olho do observador. Aí agora a gente traça uma linha pontilhada, até essa imagem pelinha. E a gente agora vai traçar um raio refletido que vai até o espelho e chega até o olho do observador. Então, quando a gente precisa traçar qual é o raio de luz, como é a reflexão desse ponto P até o olho do observador, a gente respeita esses caminhos. Então, agora a gente vai... essa foi a primeira parte de espelhos planos, que é essa primeira parte dessa aula. E semana que vem, infelizmente, eu não vou poder dar aula, então daqui 2 semanas a gente vai terminar esse assunto, porque é um assunto que no cronograma está para ser dado em 2 aulas. Então, agora eu vou fazer com vocês alguns exercícios. Então, esse primeiro exercício aqui. O observador O observa a imagem de um objeto P refletida num espelho plano horizontal. Então, aqui
esqueci de falar para vocês como é que geralmente a gente representa um espelho plano. A gente traça uma linha e a gente traça uma, umas outras linhas aqui atrás do espelho. O que isso quer dizer? Que essa parte da frente aqui, sem essas linhas de trás, são a superfície que vai ser a superfície refletora. E essa parte aqui de trás não é uma superfície refletora. Então, essa parte sem as linhas que vai participar da reflexão. Então, é assim que a gente representa um espelho plano. Vamos lá. O observador O, que está nesse ponto aqui, observa a imagem de um objeto P refletida num espelho plano horizontal. A figura mostra um feixe de raios luminosos que partem de P. O raio que atinge o observador O então é aquilo que a gente acabou de ver. É traçar como vai ser o raio refletido do objeto que vai chegar no observador. Então, o que a gente vai fazer? Pega o observador e traça a sua imagem. Então, respeitamos a distância de 3 quadrados, respeitamos a distância de 3 quadrados. Respeitamos a perpendicularidade, respeitamos a perpendicularidade. Traçamos uma reta do ponto da imagem do observador até o ponto do objeto. Então, esse vai ser o raio incidente. Traçamos a normal aqui, mesmo ângulo, até o olho do observador. Então, o caminho que o raio de luz está fazendo do ponto objeto P até o olho do observador vai ser esse caminho PDO. Seria, então, a resposta alternativa B. Um jovem viaja de uma cidade A para uma cidade B, dirigindo um automóvel por uma estrada muito estreita. Em um certo trecho em que a estrada é reta e horizontal, ela percebe que seu carro está entre dois caminhões-tanque bidirecionais e iguais, como mostra a figura. A jovem observa que os dois caminhões, um visto através do espelho retrovisor plano e o outro através do para-brisa, parecem aproximar-se dela com a mesma velocidade. Como o automóvel e o caminhão de trás estão viajando no mesmo sentido, com velocidade de 40 km por hora e 50 km por hora, respectivamente, pode-se concluir que a velocidade do caminhão que está à frente então, ela quer saber qual é a velocidade do caminhão da frente. Então, vamos agora... Opa. Vamos agora separar as informações. Então, a gente tem um carro que está viajando a 40 km por hora de uma cidade A para uma cidade B. E, como ele está falando aqui, é uma estrada muito estreita. Em um determinado trecho, o carro vai estar entre dois caminhões. Dois caminhões-tanques bidirecionais e iguais. Então, é um caminhão... Tipo, esse desenho aqui de uma parte da frente, de duas partes da frente do caminhão, é só para falar que é um caminhão que poderia ir nas duas direções. A jovem observa que os dois caminhões, um visto através do espelho retrovisor plano. Então, ela está vendo um caminhão, esse daqui, através do seu espelho retrovisor plano. E o outro através do para-brisa. Ela está vendo o outro através do para-brisa. Parecem aproximar-se dela com a mesma velocidade. Então, esse caminhão está aparecendo, que está andando para cá, e esse caminhão que está andando para cá, parecem se aproximar dela com a mesma velocidade. Como o automóvel e o caminhão de trás estão viajando no mesmo sentido, então o caminhão de trás está viajando no mesmo sentido que o automóvel. Então, a parte que ele está indo é essa parte da frente aqui. Com velocidade de 40 km por hora, o carro, e 50 km por hora, o caminhão. Então, a gente vai obter a velocidade do caminhão da frente. Então, vamos lá. Vamos chamar esse caminhão que está sendo visto pelo retrovisor de caminhão X. E esse desenho aqui está com a velocidade errada. Então, vamos lá. O caminhão X se aproxima do carro com velocidade relativa de 50
Então, ele tem uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Como o carro está andando a 40 quilômetros por hora, a gente tem que lembrar do conceito de velocidade relativa. O que é velocidade relativa? É a velocidade que o caminhão está andando e que o carro está percebendo que ele está andando. Se eu estou correndo a 20 quilômetros por hora e alguém atrás de mim está correndo a 30 quilômetros por hora, então em uma hora eu atinjo 20 quilômetros. Eu ando 20 quilômetros. E em uma hora o outro vai andar 30 quilômetros. Então ele vai ter andado 10 quilômetros a mais que eu. Então, para mim, é como se ele estivesse correndo a 10 quilômetros por hora. Não sei se deu para entender. Então, a velocidade relativa do caminhão em relação ao carro vai ser de 10 quilômetros por hora. E a gente vai. Então, o que a gente sabe da aula que a gente teve? Se uma imagem, se o espelho está. Se a imagem está andando a 10 quilômetros por hora, o espelho está em movimento e o caminhão está numa velocidade relativa, 10 quilômetros por hora, vai ser, então, o dobro do valor. O trinta é porque eu peguei uma imagem ilustrativa que está só com esses valores estão errados aqui. Então, só presta atenção no que eu tô falando e esquece dessa imagem um pouco só. Então, a gente sabe que vai ser o dobro. Então, vai ser de 20 quilômetros por hora. Aí, agora, a gente quer saber qual vai ser a velocidade do caminhão que está à frente. Então, agora sim, vai ser utilizado essa relação aqui, porque essa velocidade aqui é o que a gente achou dessa imagem aqui, que ele chamou de VXI, que é de a velocidade relativa do caminhão X. Então, a gente descobriu que a imagem desse caminhão X está andando a uma velocidade de 20 km por hora. E aqui ele fala que que a jovem ela percebe que um caminhão está se aproximando dela a 20 km por hora. A imagem do caminhão está se aproximando dela a 20 km por hora. E que esse outro caminhão parece se aproximar do mesmo jeito que a outra imagem. Então, isso quer dizer que esse caminhão parece estar vindo a 50 km por hora também. Está andando a 50 km por hora nesse sentido. Então, como a gente descobriu que a velocidade relativa desse caminhão é de 20 km por hora, e aqui no exercício ele fala que eles parecem se aproximar de uma velocidade igual. Então, a velocidade nesse sentido de 50 km por hora e nesse sentido 50 km por hora, com uma imagem relativa de 20 km por hora, a gente descobre que a velocidade do caminhão que está à frente vai ser de 30 km por hora para o sentido de B para A. De A para B. Da cidade A para B. Então, é basicamente isso, esse exercício. Não sei se deu para entender. Eu acho que eu não consegui explicar tão bem quanto eu achei que eu ia conseguir explicar esse exercício. Ele é meio confuso, porque você tem que ter toda uma preparação de velocidade relativa, de um caminhão com o outro e falar e perceber aqui também a informação que ele dá no exercício. Eu vou tentar explicar depois de novo. Vamos só terminar os outros exercícios. Aí eu volto para esse exercício depois. Um espelho plano, em posição inclinada, forma um ângulo de 45 graus com o chão. Uma pessoa observa-se no espelho conforme a figura.
O ponto que melhor representa a direção para a qual ela deve dirigir seu olhar, a fim de ver o ponto S de seu sapato, é. Então, ele quer saber qual desses pontos o observador vai ter que olhar para ver o ponto S do seu sapato. Então, a gente vai fazer a, aquela mesma coisa. Então, a gente vai traçar uma reta perpendicular, mesma distância, até um ponto S' aqui. S até S'. Então, aonde que esse observador vai ter que traçar o seu olhar para poder ver o objeto? Então, é só a gente traçar o raio que vai ser refletido do ponto S. Então, é aquela mesma coisa. Traçamos também o ponto do observador, o ponto S, e a gente descobre que, então, que ele vai ter que olhar para esse ponto B para poder ver o ponto S'. Falta um pouco de tempo, eu já estou quase terminando. A figura a seguir representa as seções E de dois espelhos planos. O raio de luz I incide obliquamente no espelho E, formando um ângulo de 30 graus com a normal N a ele. Então, o ângulo incidente forma um ângulo de 30 graus. O raio refletido R incide perpendicularmente no espelho E'. Então, esse raio refletido vai estar incidindo perpendicularmente no espelho E'. Quando o raio incidente é perpendicular ao espelho E', o raio refletido também vai ser perpendicular a ele. Que ângulo formam entre si as seções e E' dos dois espelhos? Então ele quer saber esse ângulo beta. Se a gente prolongar o espelho E' e o espelho E, a gente quer saber esse ângulo beta. E ele deu que aqui vai ser 30 graus. Então, se a gente traçar normal, aqui também vai ser 30 graus, porque o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. A normal forma 90 graus com o espelho, então aqui vai ser 60 graus. E aqui vai ser, como ele falou, vai ser 90 graus. Então aqui também vai ser 90 graus. Então a gente vai somando 180 graus, o triângulo, a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus. Se a gente somar 60 mais 90 mais beta tem que ser igual a 180 graus. Isso vai ser igual a 30 graus. Eu acho que não vai dar tempo de eu terminar esses exercícios. Eu vou fazer assim. Ficou muito confusa a explicação desse exercício aqui. Eu acho que eu vou precisar desenhar e explicar melhor, porque eu não gostei muito dessa imagem para explicação. Então eu vou desenhar, explicar melhor e terminar esses dois exercícios que faltou aqui também. E eu vou gravar um vídeo e postar no YouTube, fazendo uma explicação melhor desse exercício. Eu acho que vou precisar desenhar, que eu acho que essa imagem que eu achei não foi muito bem explicativa. E desse outro exercício também. E desse último exercício também, que são bem importantes nessa primeira parte do espelho plano. Então, é isso. Alguma dúvida? Além desses exercícios que ficou meio confuso? Então é isso, gente. Eu vou tentar postar amanhã a resolução desse exercício com um desenho melhor. Então, até daqui 2 semanas. É isso, gente. Muito obrigado.